Galerinha do oitavo ano, tudo bem? Voltei com a correção daquelas páginas que eu deixei para vocês, né? Vocês estão lembrados quais foram as páginas? Então vamos lá. Foram essas aqui, ó. As páginas 55, da 58 a 62. Tá bom? Só que essa correção desses exercícios, que é de cordel, né? Deixa eu só ver aqui na apostila, mas é a unidade 3 aqui. Deixa eu pegar a caneta. Ficou como unidade 2. É a unidade 3, tá bom? Então, coloquem aí na apostila de vocês, nessas páginas. Quem, por um acaso, não fez na apostila e fez no caderno, só transferir aqui, que fez no caderno, vocês peguem o caderno, tá bom? Não tem problema. Agora deixa só eu apagar aqui, porque ficou marcadinho. Então, vamos lá? Vamos corrigir. Esse número 1, essa questão do número 1 que está na página 55, tem só um probleminha. Ele é referente àquele texto daquele poema da aula passada. Então, eu trouxe aqui, no próximo slide, aí depois a gente volta, o trecho, tá? O texto que está sendo pedido para responder aí a número 1. Então, vamos efetuar aqui a leitura desse trecho, que diz assim. Na verdade, nós lemos ele, né, na aula anterior. Num campo de trigo havia uns moinhos importantes, mas Quixote, ao vê-los, teve pensamentos delirantes e gritou: Veja, escudeiro, são mais de 30 gigantes. Como cavaleiro andante, faço o maior das proezas. Extermino esses gigantes, destruo suas fortalezas e depois me aproprio de todas as suas riquezas. Sancho disse: Nobre amo, posso lutar a contento, mas não vejo um só gigante, ou qualquer mau elemento. Cada gigante não passa de um moinho de vento. Quixote armou-se da lança, tomando-lhe a dianteira, já pronto para atacar. Partiu com toda a carreira, olhando Sancho indeciso. Pensou por esta maneira. Aí aqui, ó, na número 1 fala assim, releia o seguinte verso do poema do Cordel. Como o cavaleiro andante, nesse verso foram empregadas letras maiúsculas na expressão cavaleiro andante. Assinale a alternativa que explica com que intenção foi feito. Então, olha só. Lá no nosso poema, temos esse trechozinho aqui, ó. Aqui, ó. Como cavaleiro andante. Deixa eu pegar a caneta e marcar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Como cavaleiro andante. É nesse trechozinho que tá. E aí ele pede, para a gente confirmar aqui, ó, o porquê, né, que nessa expressão está sendo marcado com letra maiúscula. Então, vamos ver as opções. A letra maiúscula foi empregada para indicar o quanto o título de cavaleiro andante era importante para Dom Quixote, a ponto de ser usado como nome próprio dele. A letra maiúscula foi empregada para indicar que a expressão cavaleiro andante refere-se a um título tão importante que deve ser grafado dessa forma. Então, qual das duas opções é a opção correta referente, né, a essa posição como cavaleiro andante está em letra maiúscula? E aí, o que vocês marcaram? Vocês marcaram que é para indicar a ideia do título, e é importante, e aí sim foi escrito com letra maiúscula, ou porque ele pode, era tão importante para Don Quixote que ele pode ter sido usado como o nome próprio dele. Muito bem, para quem disse que era utilizado como o nome próprio dele, né? Não tem nada a ver com a relação ao título, por ele estar grafado com letra maiúscula. Nosso gabarito. Vamos para o número 2, que diz assim. Em diversos momentos do cordel, são empregados aspas. Observe 2 casos. Aí vamos tirar aí 2 casos com aspas. Vamos lá. No caso A.
Num campo de trigo havia uns moinhos importantes, mas Quixote, ao vê-los, teve pensamentos delirantes e gritou: Veja, escudeiro, são mais de 30 gigantes. Aí a B. Como cavaleiro andante, faço a maior das proezas, extermino esses gigantes, destruo suas fortalezas e depois me aproprio de todas as suas riquezas. Em qual estrofe as aspas diferenciam a voz do narrador da voz do personagem? Então vamos lá, na A ou na B? Em qual delas essa posição do uso da aspa, né, acontece? Aqui, quando ele fala, e gritou, veja, escudeiro, são mais de 30 gigantes. Ou, né, nesse caso aqui, nós temos um pedaço maior que fala, como cavaleiros andantes, passa a maior das proezas, termina esses gigantes, destrua suas fortalezas, e depois me aproprio de todas as suas riquezas. Na A ou na B? Aonde diferencia aí a voz do narrador? Na A, né? Aqui eu tenho, ó, ele começa a falar, no campo de trigo havia uns moinhos importantes, mas Quixote, ao vê-los, teve pensamentos delirantes e gritou. Aí a gente entra o grito de Quixote, ó, o grito de Quixote. Veja, escudeiro, são mais de 30 gigantes. Então aqui eu tenho a diferença, né? A aspas foi usada para diferenciar o narrador do personagem. E qual das estrofes as aspas indicam que se trata da fala do personagem? Na B, totalmente na B. Perfeito? Muito bem, gabarito aí. E aí aqui nós vamos entrar, né, num pouquinho do conceito do cordel para a gente fazer umas questõezinhas que ficaram pendentes. E aí aqui diz assim, ó, literatura de cordel, uma arte popular da cultura nordestina. Nas páginas anteriores, lemos alguns cordéis. Esses poemas fazem parte da poesia popular e são uma forma de manifestação da riqueza da cultura do povo. A literatura de cordel pode ser encontrada por todo o país. Entretanto, ela é um dos símbolos típicos da cultura nordestina. Normalmente, os poemas de cordéis são declamados em praças, feiras e ruas, e os folhetos são vendidos dependurados em cordas de varais, prática que acabou dando origem a seu nome. Então, aqui, né, ele está explicando um pouquinho da origem do cordel, de como se originou o cordel. E aí, esse símbolo típico, né, lá da cultura nordestina, aqui no Rio de Janeiro a gente encontra lá na Feira dos Paraíbas, né, lá em São Cristóvão. Lá tem um espaço que tem umas pessoas, alguns que vendem os cordéisinhos que ficam lá, e tem momentos que são, né, cantados os poemas lá na feira. É claro que agora, não, na época de pandemia, a gente não vai encontrar, mas em casos normais, né, em dias normais, é lá que você acaba encontrando. Então, o cordel, ele é uma manifestação artística, né? Ele é considerado um gênero textual, o cordel, e aí a gente marca ele como um símbolo da cultura nordestina, ok? Continuando. História do cordel no Brasil. A tradição de expor os poemas em varais teve origem em Portugal e na Espanha. Em Portugal, esses poemas eram escritos em quadras, estrofes de 4 versos, e publicados em folhas separadas. O formato que apresenta hoje, com estrofes de 6 versos, que é 6 times, de 8 ou de 10, foi desenvolvido na região Nordeste. Esse ato popular foi trazido para o Brasil pelos portugueses no século XVIII, na época da colonização, e se instalou na Bahia. Mais tarde, disseminou-se pelos demais estados nordestinos e ali se desenvolveu. Os primeiros poetas de cordéis narravam fatos cotidianos em versos. Os acontecimentos eram decorados e depois recitados em lugares públicos.
muitas vezes acompanhados por músicas de instrumentos como violas. Essa prática foi muito importante, pois, na época, grande parte das pessoas ainda não sabia ler. Era por meio desses poemas que as notícias chegavam até a população. Então, aqui é importante, né, a gente entender, até tem aqui, né, escrita a palavra cordel aqui, pendurado na cordinha, né? Isso aqui é para lembrar a parte visual mesmo dos textos de cordéis que ficam pendurados no varal, né? Dessa maneira, a literatura de cordel surgiu no Brasil como uma expressão literária oral, características fundamental da cultura popular. A impressão dos cordéis só começou a ser realizada anos mais tarde, sendo o poeta paraibano Leandro Gomes de Barros considerado o primeiro cordelista a imprimir e a vender seus versos, por volta de 1890. Ainda hoje é possível vermos essa forma de divulgação da literatura de cordel, principalmente na região nordeste do Brasil. De custo baixo, os folhetos são expostos em lonas ou malas estendidas em feiras populares. E os versos são narrados pelos próprios autores em voz alta, para aguçar a curiosidade do público, para que os compre e os levem para casa. Além do poeta Leandro Gomes de Barros, destacam-se como principais cordelistas paraibanos João Martins de Ataíde e o cearense Patativa do Açaí. Então, finalizando, né? Aí toda a parte histórica do cordel, aí ele finaliza isso, né? Isso aqui é interessante, mais por forma de curiosidade, vocês saberem, né, que os poemas, primeiramente, eles eram totalmente escritos, e depois, né, eles começaram a ser impressos e a ser vendidos. Perfeito? Então, vamos para essas perguntinhas aí da nossa apostila, que fala assim: quais das informações apresentadas sobre o cordel você achou mais interessante? Por quê? Aqui nós vamos ter várias respostas, né? Porque ele pede a sua, né? A sua como curiosidade. Então, é uma resposta pessoal. Para mim, né? Assim, quando eu fui estudar a história do cordel, quando eu aprendi a história do cordel, o que foi mais interessante foi a origem, né? Para mim, saber que ela veio da tradição de Portugal e Espanha foi interessante, né? E sem dizer também da data, né? Da primeira época de impressão deles, que foi em 1890. E aí vocês coloquem o que vocês acharem mais interessante, o que chamou mais a atenção de vocês, mediante, né, essa origem do cordel. Na 2, em sua opinião, qual é a importância da literatura de cordel para o nosso país? E aí, o que vocês acham? E também é uma resposta pessoal, né? Mas, para vocês, o que vocês acham de importante aí do cordel para a gente? Que ele marca a cultura, né? Então, aqui, na verdade, marcando a cultura brasileira nordestina, né? Porque ele vem, né, de origem lá do Nordeste, então ele marca essa cultura nossa, principalmente do Nordeste. Então, aqui tá nossas duas respostas, que sabemos que é a resposta pessoal. Entramos agora no cordel, vamos efetuar a leitura dele, para podermos responder as questões, tá bom? Então, vamos lá. O testamento do cachorro. Eu já vi narrar um fato que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que nesse século passado viu enterrar um cachorro, com honras de um potentado. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro. E o inglês disse então: me enterre esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário e lhe disse: morreu cachorra de mim e urubu no Brasil.
Não poderá dar-lhe fim. O cachorro deixou dinheiro. Perguntou o vigário assim. Mim quer enterrar cachorro, disse o vigário. Inglês, você pensa que isto aqui é o país de vocês? Disse o inglês. Cachorro gasta tudo esta vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis. Para o vigário deixou. Antes de o inglês findar, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário. De que morreu esse pobre? Que animal inteligente, que sentimento tão nobre. Antes de partir do mundo, fez-me presente do cobre. Leve-o para o cemitério, que vou encontrar. Isto é, traga o dinheiro antes dele se enterrar. Estes sufrágios fiados é factível não salvar. E lá chegou o cachorro. O dinheiro foi na frente. Teve um momento o enterro. Missa de corpo presente. Ladainha e seu rancho. Melhor do que certa gente. Agora vamos lá, né? Vamos ver o que está pedindo o texto. Vamos para a pergunta número 1, que fala assim. O inglês pediu ao vigário que fizesse o enterro do seu cachorro. Qual foi, a princípio, a reação do vigário? E o que fez mudar de ideia? Então, vamos ver qual foi a reação do vigário? Aqui. Vamos lá. Morreu o dito cachorro, enterra esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Aí ele fala, foi ao vigário e lhe disse, morreu o cachorro de mim e o urubu no Brasil. Não poderá dar-lhe fim, cachorro deixou dinheiro. Perguntou o vigário assim. Aqui é a primeira coisa que ele fez, né? Se o cachorro deixou dinheiro. Nem quer enterrar o cachorro, disse o vigário. Inglês, você pensa que isto aqui é o país de vocês? Cachorro, gasta tudo esta vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Então, aqui é a segunda parte, segunda resposta. Então, vamos lá. Para vocês, né? Qual foi a primeira reação do vigário? Qual foi que ele teve de primeira assim, reação? Ele aqui, ele já deixa claro que ele não pretende fazer o enterro do cachorro, né? Ai, desculpa. Ele fala assim, né? Cachorro, primeira coisa que ele pergunta. Não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro? Quer dizer, o vigário ele quer saber do dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem enterro. A verdade é essa, é o que ele fala, todo esse processo aqui, né? Que não é a terra do inglês. Então, se não tem dinheiro, não tem enterro. Essa é a primeira ideia, né? A primeira reação dele. E aí, o que fez ele mudar de ideia? Quando, né? Ele fala assim, só 4 contos de réis para o vigário deixou. Então, quer dizer, o cachorro fez o testamento e deixou o dinheiro lá para o vigário. Então, aí sim, ele fez ele mudar de ideia por conta do 4 réis que ele recebeu. Aí, nosso gabarito, A princípio, ele se recusou a fazer o enterro, mas mudou de ideia quando o inglês disse que o cachorro havia deixado um testamento, uma parte da herança para o vigário. Lá, os 4 contos de réis, para ser mais preciso. Número 2. Um cordel apresenta alguns elementos característicos da narrativa, como personagens, fatos, tempo e enredo. No cordel, o testamento do cachorro é possível determinar quando os fatos aconteceram, sim ou não. Justifique sua resposta com versos do cordel. Então, aqui no nosso texto, né? No nosso testamento do cachorro, a gente consegue dizer mais ou menos quando o fato aconteceu? Sim ou não? Não, né? A única coisa que nos diz aqui, no início, né, do texto, que é nesse século passado, mas não dá o momento preciso da história.
só nos afirma isso, que é no século passado. Ok? Agora vamos ver só lá a segunda pergunta. Ele fala assim, justifique sua resposta com versos do cordel. E aí, qual é o verso que a gente pode tirar? Ó, o primeiro verso mesmo. Eu já vi narrar um fato. Aqui já é uma resposta, né? E se você quiser concluir com esse aqui, que nesse século passado, também pode. Onde os fatos acontecem? Justifique sua resposta. E aí, aonde que acontece aí essa história? O que vocês colocaram? Mas vamos lá, vamos lá. O que vocês acham? Ó, no momento aí do texto, né, tudo que a gente leu, não tem exatamente um local, né? Da mesma forma que não tem exatamente também um tempo. Mas, como a gente sabe, ó, que ele vai procurar o vigário para efetuar o enterro, nos dá a entender que ele foi até a igreja, entendeu? Então, a gente pode, né, colocar como uma opção a igreja, porque ele não deixa aqui explícito o local. Aqui nosso gabarito, ó. Na A, não é possível determinar os fatos, porque aí ele diz, né? Porque não tem explícito ali o quando ocorre. Não se sabe qual foi o século, né? E aí aqui tem uma daqueles versos que eu mostrei para vocês. E na B, aonde os fatos acontecem, a mesma coisa. O espaço que a história acontece não é informado, tá vendo? De maneira explícita. Mas podemos, né, entender que se trata aí da igreja. O texto novamente, vamos para o número 3, que diz assim: que semelhança é possível identificar entre esse poema e o poema As Aventuras de Dom Quixote em versos de cordel? Quanto à quantidade de versos em cada estrofe. Então, vamos lá, vamos procurar aqui. Aqui, ó, vamos ver? Quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, acho que é tudo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. 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 Então, é uma cestilha, né? Quanto aqui, então, a quantidade de versos em cada estrofe? 6 versos, considerando, então, uma cestilha. A pessoa que narra os fatos é a primeira ou terceira pessoa? Então, aí, ó. Eu já vi, quando ele fala. Vamos lá. Narrar os fatos, que fiquei admirado. O sertanejo me disse que, nesse século passado, viu enterrar um cachorro com honra de um ponteado. Aí ele vai lá, o inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Então, e aí, primeira ou terceira pessoa? Terceira, né? É a história do inglês e do cachorro que morreu e o vigário só quis enterrar, né? Por conta do dinheiro. A ocorrência de rimas, vamos ver se tem rimas lá? Aqui. Um fato admirado, disse passado, cachorro penteado. Aqui não tem nada, vamos na 2. Cachorro, estimação, cachorro, então. Cachorro, milhão. Tem, né? Aqui eu tenho rima assim, cachorro, né, que rima. Tem estimação, que rima, estimação, então, milhão. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Mim, Brasil, mim, fim, dinheiro, assim. Aqui também não tem. Cachorro, inglês, aqui, ó. Aqui tem, ó. Inglês, e vocês, cachorro e cachorro, igual aqui, ó. Que tem cachorro e cachorro também. Deixa eu ver nessa, se tem alguma coisa.
Morreu, aprontou, reis, deixou, né? Vigário, pobre, inteligente, nobre. Aqui é o que eu tenho, ó, pobre com nobre. Perfeito. Então, aqui também tem. Vamos ver aqui, cemitério, enterrar, encomendar, enterrar. Aqui não tem. Cachorro com cachorro, à frente, o enterro. Frente, presente. Aqui eu tenho também, frente, presente, cachorro, enterro. Então, tem rima sim. Tem rima em algumas estrofes, não são todas. Aqui é o gabarito. Então, ó, 6 versos, terceira pessoa e tem rimas em algumas estrofes. Aqui eu continuo com o texto. Vamos ao número 4, que fala assim: os cordéis podem abordar vários temas. Qual dos temas a seguir é tratado no poema lido? Então, vamos ler as opções. Aventuras de cangaceiro? Tá falando de cangaceiro? Cordel? Não, né? Não. Tem um X fora. Fatos políticos? Também não, né? História de amor? Também não. História inusitada? Sim. Onde já se viu enterrar um cachorro na igreja, né? A gente pode até enterrar cachorro. Eu mesma já enterrei meus 2 cachorrinhos, né? Mas pedir lá para o vigário fazer o enterro do cachorro é inusitado. Fenômenos naturais? Também não. Espertezas e artimanhas? Ah, isso tem, porque o vigário é muito, muito esperto, né? Ficção científica? Não. Meio ambiente? Não. Biografia? Também não. Aventura? Também não. Então, ficamos só com 2, né? História inusitada, esperteza e artimanha. Além desses temas, há algum outro que você se lembre? Aí é uma questão mais pessoal, né? Se você se achar que tem algum outro tema que caiba aí na historinha da morte da cachorra, vocês podem colocar aqui no nosso gabarito. Ó, história inusitada e esperteza e artimanhas. Vamos lá. 5. Estamos chegando ao final, hein? Número 5 diz assim: a história narrada nesses versos pode ser considerada trágica, emocionante ou engraçada. É uma história trágica, emocionante ou uma história engraçada? História engraçada, né? O enterro da cachorra. No poema de cordel, a rima e o ritmo aparecem de maneira bem expressiva. Em sua opinião, qual é a função das rimas de um cordel? Para que você acha que funciona a rima num cordel? E aí? Para dar o quê? Mais um ritmo, né? Uma musicalidade na letra do cordel. Não ficar uma coisa sem rima, sem ritmo, né? Então, o nosso gabarito aqui, versos engraçados, e a rima ali serve para auxiliar o ritmo e a musicalização do cordel. Isso aqui eu coloquei mais para a gente poder finalizar nossa unidade, né? Que é a unidade 3, que a gente falou sobre o cordel, porque nós vamos entrar, né, depois em outras características. Então, aqui ele fala assim, ó, o poema de cordel, como você já sabe, narra uma história em versos organizados em estrofes. Em geral, as estrofes são formadas por 6 versos, chamadas sextilhas, e sempre apresentam rimas. No entanto, há também cordéis cujas estrofes são formadas de 4, 8 e 10 versos. Isso a gente já tinha falado sobre, né? Que não tem uma estrutura de quantidade X nos versos do cordel. O mais usado é sextilha, mas não quer dizer que nada me impede de usar, né, com outras quantidades de versos. Como todas as histórias de cordel apresentam personagens, os acontecimentos se passam no ambiente e a narrativa é feita em primeira ou terceira pessoa. Nesse gênero textual, o ambiente é indicado logo no início e a história tem sempre um personagem principal. Os poemas de cordel são listrados com estilogravura, uma técnica artesanal.
de ilustração. A xilogravura é obtida por meio de um processo chamado xilografia, que é o entalhe de madeira. Nós já falamos também sobre, né? Para entalhar as figuras de madeira, usa-se uma ferramenta que as deixa em relevo. Depois de entalhada a placa de madeira, que parece um carimbo, é colocada sobre uma tinta e em seguida pressionada contra a folha. Assim, obtém-se a ilustração e fica aqueles livrinhos que nós vimos. Então, por hoje, acabamos a nossa correção, né? E aí eu espero que vocês tenham gabaritado, porque não foi difícil, foi bem fácil, né? Esses cordéisinhos de hoje, tá bom? Eu volto, então, numa próxima semana, com mais exercícios aí na nossa unidade, para a gente fechar a unidade 3, tá bom? Então, fiquem com Deus e um bom final de semana para todos. Tchau!